ele coleta informações antes de agir. Tá? O contexto é fundamental. Por que que o texto aqui, ó, quando eu vou fazer uma imagem, vamos ver se está aqui, ó, né, ele botou aqui as informações todas que tinha. Só eu vou dizer assim, achei muito poluído. Tem muita luz, estrela, ou sei lá o que é. Dá para diminuir? Agora vejam só. Outra forma que eu teria era pedir para ele descrever. E aí na descrição eu ia saber o que tinha, né? Eu ia saber se isso aqui era muito poluído ou não. Para mim, esse não ficou legal, né? Outra coisa que eu podia dizer, eu quero realista, não quero, quero estilo tal, eu tenho que aprender os estilos para poder instruir. Beleza, então vamos voltar aqui. Tranquilo, Nando. A ideia é sempre dar para vocês alguma coisa prática, né? Quando você entende o ciclo, que ele coleta dados, né, executa ações no sistema e verifica se funcionou, é o que torna a gente cada vez melhor, né? Pessoas que não se autoavaliam ou não avaliam o seu trabalho, às vezes podem construir bons serviços, às vezes não, certo? Então, a gente está sempre usando esse ciclo. Então, como é que acontece para ele buscar informações? Ele lê o arquivo CloudMD, certo? Que é o primeiro passo da sessão. Depois disso, ele usa o Glob. Lembra, o Glob é para buscar arquivos relevantes que esse cara tinha aqui, né? Daí ele usa o Read para ler esses conteúdos. E ele daí, dentro das instruções que ele tem, ele vai dar o grep para buscar padrões que ele está buscando, que ele está querendo, certo? E aí, as perguntas ele tiver que fazer, ele usa Ask User Question para clarificar. Então, quem é que disse como se comportar é esse arquivo aqui. Então, tudo premissa disso aqui, né? Do contexto que nós temos aqui. Então, com isso, o que acontece? Ele não lê tudo, ele só lê os arquivos necessários, né? Ele usa o Glob, que é para pesquisar quais os arquivos que ele tem que buscar, né? Ele pergunta quando não tem certeza de alguma coisa, né? Ele busca padrões de código existente. Agora, o que acontece? Se ele lê arquivos gigantes, é problemático, porque ele gasta toda a memória. Quando nós temos muito consumo da memória, ele começa a alucinar. Lembra da questão, quem é que já estudou sobre RAG? Né? O RAG é aproximado. Né? O gato comeu sei lá o que é que ele comeu. Podia ser o cavalo, né? Podia ser veneno, né? Podia ser o pé de alguém, porque tinha muito rato, ele come o que tiver. Então, é o que está aproximado. Então, por isso que a gente tem que entender como funciona, né, para ele buscar, né, os arquivos. Se são arquivos enormes, ele tem que ler tudo aquilo, quanto lixo que tem. Então, eu sempre procuro criar arquivos pequenos, certo? Onde que ele vai aprender o que tem em cada um deles. E daí, quando ele precisar, ele vai exatamente onde ele quer, certo? Se você manda ele ignorar o Cloud, ou seja, você não tem, né, um resumo das coisas, né? Muitas vezes você não precisa estar usando o Cloud, mas você podia ter um arquivo de instrução. Pessoal, esse curso foi top, feito praticamente, né, em 2 vezes, né? Ele deu uma e depois uma segunda. Por quê? Porque quando você, lá no início, vamos ver se ele aparece aqui, certo? Não, ele fez já uma compactada e não está aqui. Mas eu posso mostrar para vocês aqui. Quando eu pego o projeto e esse projeto está aqui, eu coloquei no doc e coloquei no ref.
E quando eu peguei aqui né, são os arquivos de base que tem, e mais as imagens que eu quis colocar, e o ref são 2 arquivos de referência. Quando ele começou, ele pegou e leu esses arquivos. Mas eu também podia dizer, siga a instrução @ref. Então ele vai ler lá, porque eu estou dizendo. Então fica isso na memória. Né? E talvez podia ter todos aqueles documentos, não, o que fica na memória? Né? O que eu estou definindo. Então a estrutura que eu fiz aqui, fica, sempre que eu quero criar um novo curso, o que eu faço? Eu copio esses arquivos, certo? Eu podia deixar esses arquivos como uma referência global também e virar um skill, né? Como criar curso do estilo tal. Pronto, virou skill, certo? Quando eu dou init, ele lê todos os arquivos abaixo do diretório que tu está, certo? Daí ele vai avaliar todos eles. Então tu não fica toda hora dando init, não é? Mas quando tu começou um projeto, tu dá init, e a partir dali ele está sempre aprendendo as coisas e mandando. Mas se vocês olharem aqui no guide, né, no guide, deixa eu ver, tá vendo o curso? Né? Deixa eu ver. Ó, tá vendo todo? Eu orientei para ele, toda vez que você vai fazer, atualiza esse cara. Vamos ver o que ele tem aqui. Abrir contexto. Tá aqui. Tá à esquerda aqui. Ó. Todo curso de cloud e tal. Acompanhamento do progresso de criação do curso. Atualizado, né? Ó, foi ontem. Hoje, nessa madrugada. Certo? Estrutura do curso. Né? Páginas criadas. Ó, ele botou X. Tá vendo? Por quê? Porque quando eu estou instruindo ele, aí ele tem um guia, certo? Então ele fez um guia aqui. E daí por isso ele usou essa informação. Então ele não se perdeu, porque eu disse assim, cria um todo desse projeto e eu quero que tu vá fazendo atualização disso. E seguir pelo ref. E o conteúdo está no doc. Certo? E a partir dali ele não alucina. Ou seja, o alucinar é muito menos, é que nem um lapso de memória da gente. Certo? Então a estrutura é fundamental do jeito que a gente está criando isso aí. Certo? Então vocês viram como fica muito fácil. Se eu tivesse que criar agora 200 cursos em questão de 1 hora, é fácil. Eu defino o padrão layout que eu quero, eu defino a fonte de dados que eu quero e é só mandar executar. Inclusive, aqui não sei se aparece, mas olha só, eu usei aqui, deixa eu ver. Ó, ele estava se baseando aqui, ó. Ó, aqui ele já tinha feito essa parte, a outra não, né? Ó, os módulos que ele fez, ó. Módulo 1 foi feito, né? E assim ele vai produzindo e atualizando a informação. Ó, ele fez QA da trilha 1, QA da trilha 2, e deixa eu ver se aparece aqui. Ele usou vários, ó. Deixa eu ver se aparece que ele criou vários agentes. Ó, vamos fazer 2 agentes para fazer ao mesmo tempo a trilha 1 e 2. Porque eu sempre valido a primeira trilha, certo? Para quê? Para ver se ele está seguindo todas as orientações. E daí, quando eu mando para a segunda e terceira, quarta, quinta, sexta, eu posso dizer, use vários agentes, porque pode ser em paralelo. Daí ele diz, vou lançar 2 agentes em paralelo para criar a trilha 2 e 3 simultaneamente. E ele criou.